Você já parou para pensar no que significa estar sozinho? Não só fisicamente, mas emocionalmente também? Para muitas pessoas, a ideia de estar só é quase assustadora. Mas será que esse medo vem realmente de estar sem companhia ou de estar na própria companhia? Será que ela nasce de algo mais profundo, mais interno? O que você gosta de fazer? Acredite, algumas pessoas não sabem responder essa pergunta. Se pudessem escolher qualquer coisa para fazer num dia aleatório, na própria companhia, não saberiam, porque elas estão condicionadas a fazer o que os outros fazem. Ao contrário da solidão, que pode mesmo trazer um vazio incômodo, a solitude nos oferece a oportunidade de nos reconectarmos com quem somos de verdade. Sabe aqueles momentos em que o mundo parece querer demais de você? Quando as expectativas, os barulhos e as opiniões se misturam e a gente já nem sabe mais o que é nosso e o que é do outro? É aqui que a solitude entra como uma pausa necessária. É uma oportunidade de respirar e de nos perguntarmos o que é realmente meu e o que pertence ao outro. Uma metáfora que pode funcionar bem aqui é pensar na mente como uma sala bagunçada. Quando estamos sempre rodeados de pessoas, essa sala fica cheia de objetos que não pertencem a nós. A solitude é como organizar essa sala. Você começa a ver o que é seu e o que precisa ser devolvido. Esse processo traz clareza e nos ajuda a entender quem somos quando o ruído do mundo externo se cala. Se você chegou até aqui, pode me chamar de Pan. Esse canal foi criado para pensarmos juntos e nos desenvolvermos através do autoconhecimento. Eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. São só 2 cliques que fazem uma enorme diferença para mim. Assim você fortalece o meu trabalho e o YouTube entende que esse conteúdo pode ajudar mais pessoas. É claro que nós somos seres sociáveis por natureza. A convivência com os outros é importante, mas viver também exige pausas, e essas pausas são vitais para o nosso equilíbrio. É preciso, de vez em quando, se isolar. Não no sentido de se afastar de tudo e de todos de forma definitiva, mas no sentido de se permitir momentos de solitude. Vamos pensar que sua vida é como um livro. Cada página escrita são as experiências que você vive com as outras pessoas, no trabalho, nas relações, enfim. Mas para escrever as reflexões mais profundas, você precisa de silêncio. Precisa desse espaço de pensar e digerir. Esse espaço só é possível quando você se permite momentos de solitude. Se existe algo profundamente transformador na solitude, é o silêncio. Um silêncio sem distrações. Estamos acostumados com estímulos constantes, seja do celular, da TV, do trânsito, que esquecemos como é apreciar o simples som do nada. Estar em silêncio com você mesmo é uma forma de autocompaixão e autocuidado. Esse tipo de solitude nos permite ouvir a nossa própria voz sem interferências. E quanto mais nos ouvimos, mais conectados nos sentimos com o mundo ao nosso redor. Parece contraditório, não é? Mas quanto mais nos conectamos com o centro da nossa vida, mais entendemos que o verdadeiro pensamento, aquele que realmente traz respostas, é profundamente solitário. Às vezes evitamos a solitude porque ela nos obriga a encarar o nosso próprio espelho. E isso pode ser assustador. As companhias acabam sendo uma forma de distrair a mente, de fugir das questões que aparecem quando estamos sozinhos. Mas a verdade é que fugir de nós mesmos só adia o inevitável. Mais cedo ou mais tarde, esse encontro interno será necessário para o nosso crescimento. Quando estamos sozinhos, somos confrontados por perguntas que geralmente evitamos. Quem você é quando não tem ninguém para te definir? Quais são seus medos, seus traumas, seus fantasmas? Mas o que aconteceria se você parasse de fugir? Se em vez de se distrair, você se permitisse mergulhar nessa jornada interior? Provavelmente você vai encontrar medos e inseguranças, sim. Mas também pode ser que encontre força, paz e uma verdade que só você pode acessar. Quando finalmente nos permitimos esses momentos de solitude, entendemos que não há nada de errado em estar sozinho, desde que estejamos bem com isso. Solitude é quando você consegue apreciar sua própria companhia, se sentir completo sem precisar de validação externa. Solitude é quando eu não estou triste, reflito, aprofundo no meu próprio universo, ouço a minha própria voz e me conheço mais. E não precisa ser algo grandioso. Pode ser durante uma caminhada ou enquanto você toma um café num canto tranquilo da sua casa. Esses momentos de solitude são uma forma de nos reconectarmos,
de mergulhar no nosso próprio universo e explorar quem realmente somos. Quer um exemplo? Quantas vezes você já teve insights valiosos durante uma caminhada ou enquanto cozinhava algo sem pressa? E no banho? O banho, para mim, talvez seja o melhor momento de reflexão. Nesse espaço de pausa, seu corpo e mente agradecem. Você está no presente, recupera as forças, tem mais clareza das situações e talvez vá encontrar as respostas que estava buscando. A solitude não é um isolamento do mundo. Na verdade, é uma reconexão com ele através de nós mesmos. Ela nos dá clareza, nos fortalece e nos prepara para voltar ao convívio social mais inteiros, mais presentes. A maior verdade que descobrimos nesses momentos é que o autoconhecimento é uma jornada solitária, mas essencial para viver uma vida mais consciente. Da próxima vez que o mundo parecer barulhento demais, que a rotina parecer pesada demais, lembre-se, você também precisa de você. E esse espaço para estar consigo mesmo, para ouvir a própria voz, é reparador e construtivo. Eu espero que essa conversa tenha te ajudado de alguma forma e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!